E aí, como nós falamos anteriormente, a equação de Bernoulli ela é de extrema importância na mecânica dos fluidos, pois ela é uma das equações que consegue relacionar diretamente a velocidade do meu escoamento com a pressão. Mas o que é essa pressão que aparece no termo da equação de Bernoulli? E como que a gente mede a pressão, então, de um fluido que está em movimento com velocidade? Nos capítulos anteriores, no capítulo 3, na unidade 3, nós falamos apenas de pressão em fluidos estáticos. Mas agora a gente tem ali na equação de Bernoulli uma velocidade, ou seja, nós temos uma equação em movimento. E nesse caso, como que a gente mede essa pressão? Essa pressão P que nós medimos, que nós deduzimos com a equação de Bernoulli, ela é a pressão termodinâmica. Essa pressão, ela também é comumente chamada de pressão estática. E a pressão estática, a gente já viu, é a pressão que ela é sentida pela partícula que está em um fluido em movimento. Mas se ela está em movimento, ela não é estática, certo? Então tem um probleminha assim nessa definição. E aí o que a gente vai ver agora é que nós temos também outros tipos de pressão, que é a pressão de estagnação e a pressão dinâmica. E aí então nós vamos definir primeiro como que a gente mede cada uma dessas pressões para depois definir o que é cada uma delas. Se nós lembrarmos então ali quando a gente definiu as equações de Euler, a gente viu que na direção normal das linhas de corrente, nós não temos variação de pressão no sentido normal. Pelo menos não em uma linha de corrente. E aí, se não tem pressão normal, então a gente pode usar esse conceito para medir a pressão estática de um fluido que estiver se movimentando, usando então o que a gente chama de tomada de pressão, que nada mais é do que um buraquinho na parede da cavidade onde o fluido está escoando, onde essas linhas de corrente são constantes, são retilíneas. Então, essa tomada de pressão é um pequeno orifício que foi perfurado com muito cuidado na parede, e aí de modo que ele fique perpendicular ao eixo da superfície. Se esse instrumento for perfeitamente colocado na parede do duto e não ficar nenhuma rebarba, nada que cause uma perturbação aqui nessa parede do duto, a gente vai poder medir então a pressão estática conectando esse duto a um medidor de pressão. Já se a gente quiser medir então a pressão em uma região que não está na borda, que não está aqui diretamente nessa parede, a gente pode então inserir aqui no meio desse fluxo uma sonda. E aí uma sonda vai constituir então de um orifício com uma curva. E aí é importante a gente colocar essa curva e que ele tenha uma ponta aqui, porque certamente quando a gente inserir por exemplo, se a gente inserir essa haste aqui dentro desse escoamento aqui, nessa região aqui o meu fluxo vai acabar interagindo com essa haste e a gente não teria uma medição precisa. Mas se essa haste for colocada mais para cá, na ponta de entrada aqui desse escoamento, dessa haste, a gente vai poder então medir exatamente o escoamento que está entrando aqui sem tanta interferência aí da estrutura que está sustentando essa haste no escoamento. E aí
aqui nessa haste a gente tem alguns orifícios que permitem, então, que o líquido possa entrar ou sair por esses orifícios, de modo que ele não interfira com a medida do que está sendo feito aqui. E aí, cada uma dessas tomadas, então, ela tem que ser anexada ao manômetro, que vai medir, então, a pressão. O único problema é que se a gente conectar aqui diretamente sobre um manômetro, a gente vai ter aqui um fluxo que vai parar. E aí o meu fluxo vai ficar estagnado aqui dentro, porque quando ele chega no meu manômetro, ele vai fazer a pressão no meu manômetro, que vai permitir a leitura, mas ele vai ficar parado. E aí ele não vai permitir que o meu escoamento passe através desse tubo. E aí, dessa forma, a gente fica num beco sem saída, porque a gente não vai permitir calcular a pressão que está se movimentando ao longo desse tubo. Para isso, então, a gente precisa de uma sonda de pressão estática, que é mais ou menos o que é mostrado nessa figura aqui. E aí, bom, tem diferentes valores desse tipo de sonda no mercado, né? E aí, isso aqui vocês podem comprar. É muito utilizado para construção civil, principalmente, e para medidas de projetos de engenharia. E aí vocês podem, então, comprar essas sondas de pressão estática no mercado. E aí tem uma grande variedade aí de tamanhos, de diâmetros, e dependendo do fluxo que vocês estiverem trabalhando, vocês vão precisar vão utilizar diferentes tipos de sonda, que vai medir a pressão estática. A pressão de estagnação, ela pode ser calculada quando um fluido ele é desacelerado até a velocidade dele seja zero, por um processo sem atrito. E aí, se eu desacelerar essa pressão de estagnação até zero, num processo sem atrito, para um escoamento incompressível, eu posso, então, utilizar a equação de Bernoulli para relacionar, então, a velocidade que eu tinha na entrada do meu escoamento com a velocidade que eu tenho no final, e assim eu consigo calcular a pressão ao longo desse meu escoamento. Então, se eu desprezar o termo de gravidade aqui, se eu estiver trabalhando na horizontal, eu estiver desprezando essa minha variação do meu termo de gravidade, tá? Eu vou ter que meu P sobre ρ mais o meu V ao quadrado sobre 2 vai ser constante. Então, com isso, eu posso calcular a minha pressão aqui. Eu vou ter P1 sobre ρ mais meu V1 ao quadrado sobre 2. Ele vai ser igual, então, ao meu P2 sobre ρ mais o meu V2 ao quadrado sobre ρ. E aí, então, se eu considerar que o meu fluido parou, quando o meu fluido for estagnado, esse termo aqui fica igual a zero. E aí, então, eu posso calcular a minha pressão P1 em função, posso calcular P1 menos P2, por exemplo, vai ser igual, então, a menos P1 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, se eu conhecer a pressão na entrada e depois que o meu fluido for parado, então eu consigo utilizar a equação de Bernoulli para calcular a minha pressão de estagnação, que vai estar diretamente relacionada com a velocidade do fluido que eu estou medindo. Então aqui simplesmente reescrevendo então aquela expressão que eu tinha escrito ali, só que aqui ele chamou de P0 e P. Tá? Então eu conhecendo a pressão de estagnação P0, eu consigo então relacionar com a pressão do meu fluido em qualquer ponto e a velocidade que ele vai ter. E aí, se a gente observar, então, quando eu reescrevo aquela expressão, eu vou ter ali o meu P0
vai ser igual a P mais V ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho pressão, e para que essa minha expressão esteja correta, aqui também eu tenho pressão, tá? E aí, a esse termo de pressão aqui, da minha velocidade ao quadrado sobre 2, está faltando um ρ aqui, de ρ vezes a minha velocidade ao quadrado sobre 2, esse termo aqui, a gente chama ele de pressão dinâmica, porque na verdade ele é uma pressão que surge aqui em função justamente da velocidade de deslocamento desse meu fluido. E tem unidades de medidas, quando a gente multiplica V ao quadrado por ρ, a gente fica com as mesmas unidades de medida de pressão. E aí, então, se a gente analisar um pouco mais detalhadamente esse termo aqui, nós vamos ter, então, aqui o meu P0, que vai ser a pressão quando a minha velocidade for zero, ou seja, que a gente tinha chamado de pressão de estagnação. Ela também é chamada de pressão total, tal, muitas vezes, porque ela é soma, então, da minha pressão dinâmica, que é igual à minha pressão, vou chamar P dinâmica, mais a minha pressão P, essa daqui, que é a minha pressão estática, tá? Pressão estática, vou chamar de PP, de pressão parada, tá? Só aqui para a gente poder abrir um pouco mais esse termo. Então, se a gente observar aqui, nós temos 3 tipos de pressão diferentes, que é justamente o enunciado dessa unidade. Nós temos nossa pressão estática, nós temos nossa pressão de estagnação, ou pressão total, porque vai ser o somo da minha pressão estática com o termo de pressão dinâmica que foi definido aqui, que é 1/2 de ρV ao quadrado. Tá? Então, aqui apenas diferenciamos quem são esses 3 tipos de pressão. E aí, vocês, quando tiverem que resolver os exercícios da lista, vocês vão observar que vai ter diferentes. Vão falar de pressão estática, vocês já sabem de quem a gente está falando, que é esse termo aqui. Quando a gente falar de pressão dinâmica, a gente sabe que a gente está falando desse termo aqui. E quando a gente falar de pressão de estagnação, agora vocês já sabem que a gente está falando da soma desses 3 termos aqui. Então, aqui, simplesmente reescrevendo o que a gente acabou de deduzir, a nossa pressão de estagnação, ou pressão total, que é esse P0, vai ser igual à soma da pressão estática, esse Pzinho, mais o meu termo de pressão dinâmica, que é aqui 1/2 de ρV ao quadrado. E aí, dessa forma, se eu tiver, então, se eu conhecer a pressão de estagnação e a pressão estática em 2 pontos quaisquer do meu fluxo, eu posso definir, então, posso calcular a velocidade, simplesmente, então, passando aqui, eu vou ficar com P0 menos P, multiplicados por 2, passando aqui para esse lado, dividindo por ρ, e aí extraindo a raiz quadrada. Simplesmente aplicando essa equação, eu posso calcular a velocidade em qualquer ponto do meu escoamento, conhecendo a minha pressão de estagnação e a minha pressão estática. E aí, então, para medir a minha pressão de estagnação, eu vou botar essa sonda com um pequeno orifício dentro do meu escoamento, e aí meu escoamento vai entrar por essa sonda aqui e vai vir, então, para o meu manômetro ou medidor de pressão. E aí, para mim obter, então, medidas simultâneas da minha pressão de estagnação e a minha pressão estática, eu posso utilizar um tubo de Pitot de pressão estática. Então, eu tenho aqui, nesse ponto aqui, eu vou ter a minha pressão estática, que vai ser dada por toda a pressão que é exercida sobre essa porcentagem aqui da coluna d'água, vai ser refletida aqui em P. E para mim, ao calcular a minha pressão de estagnação, então eu vou colocar essa sonda aqui, que vai ter uma fenda, que vai medir então a minha pressão de estagnação
é uma outra opção para medir. Outra opção também, a gente pode botar aqui uma sonda, a gente vai ter aqui uma saída que vai me dar o meu P estático e um P0 de estagnação também. E aí depende da sonda que vocês vão estar utilizando. E aí na hora que vocês forem comprar cada uma dessas sondas para fazer as medidas de pressão, vocês precisam saber exatamente qual que é a pressão que vocês estão medindo, para não medir uma pressão errada. Se vocês medirem a pressão errada, na hora que vocês aplicarem as pressões nas equações de Bernoulli, vocês vão ter um entendimento errado, um cálculo errado da velocidade que vocês estão utilizando. Então vamos fazer agora um exemplo de como que a gente faz essa medida de pressão. Esse exemplo é o exemplo 6.2 do livro do Fox, que mostra um exemplo de tubo de Pitot.